Olá, sejam bem-vindos, mestres e mestras da sua própria jornada. O assunto hoje é denso, é as sociedades secretas. Você já sentiu ou já percebeu que as engrenagens movem o mundo e a gente não vê, não percebe? De um lado, os símbolos ocultos e os monumentos. Do outro lado, decisões políticas que parecem seguir um roteiro pronto. Dizem por aí que os 22 arcanos maiores são o mapa que essa elite usa para moldar a realidade. Então hoje eu tirei 3 cartas, fiz 3 perguntas sobre as sociedades secretas para o tarô e nós vamos ver juntos nesse vídeo o que essas sociedades secretas escondem a nosso respeito, o que essas sociedades escondem sobre o nosso potencial. Então vamos embaralhar para saber qual é a resposta do tarô para a primeira pergunta: o que essas sociedades secretas guardam sobre a nossa potencialidade? Até onde um ser humano pode chegar? O que essas sociedades secretas sabem que a gente não sabe, né? Então vamos embaralhar aqui, ó, e vamos estender a carta para saber qual é a resposta do tarô. Então vamos lá, vamos usar o máximo de energia que a gente tem, né? Vamos ver qual é a resposta, qual é a carta que ele quer que nós observamos. Então vamos lá. Então, a carta que saiu, a Lua. Então a Lua, ela rege o oculto, o subconsciente e o medo. Então a Lua, ela é misteriosa. Olha aqui, vocês podem ver esse desenho que tem o Sol aqui junto com a Lua, né? Então o que significa? Que aquela luz que tem na Lua é o reflexo do Sol, porque a Lua não tem a sua luz própria. Então, toda vez que você olhar para o céu, pode ser na Lua minguante, na Lua crescente, na Lua cheia, na nova, você sempre irá ver o mesmo lado da Lua. Nós sabemos que a Lua, ela tem o lado de trás também, mas ninguém nunca viu. Ouve-se por aí, e eu já ouvi também em alguns vídeos, perdão, em alguns vídeos da internet, que lá no lado obscuro da Lua, lá no lado de trás, onde não bate o Sol, existem grandes edificações, grandes prédios abandonados, naves abandonadas, né? Que ninguém sabe quem deixou lá. É o que a gente já ouviu falar. Mas também foi só isso. A gente não sabe se eles entraram lá, se eles mexeram, se eles acharam alguém, se acharam pessoas que eram da Terra, se não era, nunca soubemos. Então, o que significa? Essa carta fala que tem alguma coisa oculta que eles guardam sobre nós, sobre o nosso potencial, sobre até onde cada ser humano pode chegar. Então o que? O que eles sabem que a gente não sabe? É que eles têm a certeza, porque eles têm todas as informações nas mãos, eles têm a certeza que nós temos uma capacidade intuitiva e criativa gigantesca. Então o que eles fazem? Eles nos mantêm na escuridão, no lado escuro, né, da Lua, aqui que saiu a carta da Lua, para que nós não possamos usar totalmente a nossa capacidade psíquica. Então, veja só o exemplo da luz da lua. Quando chega a noite, né, você sai na rua, vai para algum lugar desconhecido, vai caminhar lá e você não conhece aquele lugar, no máximo que você vai ver, talvez não sei quantos metros ali na sua frente, mas imagine que tem alguma coisa ali a 100 metros de distância de você e você está de noite na rua só sobre a luz da lua. Você vê alguma coisa lá na tua frente e é uma árvore, mas você não vai conseguir enxergar que é uma árvore. Talvez no seu subconsciente, como ele vai te avisar, porque nós às vezes somos mais regidos pelo medo, vai te avisar que é um monstro. Se não é um monstro, é um pé grande, dependendo de onde você mora, né? Um monstro, é um urso, mas na verdade é uma árvore.
Pode acontecer também se você estiver caminhando, fazendo uma trilha num lugar lá que você não conhece de dia e vai fazer a trilha pela primeira vez à noite, está caminhando e cai no buraco. Porque essa é a carta da Lua. É você ver alguma coisa que você não tenha certeza. É aquilo que parece, mas não é. É essa carta. Então, o que eles sabem, eles conhecem todo o labirinto, eles conhecem a entrada e a saída do labirinto. Tudo, todas as informações eles detêm. Só nós que estamos ainda tateando com a mão assim no escuro, porque ainda a gente não tem a totalidade das informações e nós não sabemos como usar 100% a nossa capacidade. Mas eles sabem. Então agora nós vamos para a segunda pergunta para o tarô sobre sociedades secretas. Como que eles influenciam o mundo hoje? Então vamos lá, vamos embaralhar aqui as cartas. Como que essas sociedades, como que as elites, né, influenciam o mundo hoje? Vamos lá. Vamos tirar. Vamos sentir a energia das cartas, né? Porque a carta que tem que sair, ela sempre nos avisa através da energia que ela emite. Vamos lá ver como eles nos influenciam o mundo hoje. Vamos ver? Então, vou tirar essa aqui. O pendurado. Essa carta, ela fala sobre uma parada estratégica. Então, como que eles influenciam o mundo hoje? Então, eles sabem a hora que eles têm que parar. Eles sabem a hora que eles têm que se recolher, e quando eles se recolhem, eles se juntam, conversam entre eles, e eles começam a perceber e ver aonde que está dando certo, as jogadas de notícias assim, se uma notícia foi jogada pela internet ou pelo jornal, qual foi a consequência daquela notícia para o povo, o que aconteceu, se foi bem recebida, se causou pânico, causou medo. Se causou pânico e medo, deu certo. Se não causou, se as pessoas não deram muita importância para uma notícia que foi solta por eles, o que eles fazem? Eles tiram aquela peça do jogo de xadrez. Então, quando a gente joga xadrez, a gente tem que ficar parado pensando qual é a melhor estratégia para você mexer uma peça, né? É a mesma coisa que eles fazem. Eles se penduram numa árvore, eles mesmos se penduram, ninguém amarra ninguém, não. Eles se penduram numa árvore, eles colocam as mãos nas costas, porque eles vão pensar, eles vão parar para ver qual é a melhor estratégia, são as melhores saídas para poder dominar. Aqui, ó, na cabeça dele, tá vendo que tem uma luz em volta da cabeça? É porque ele já tem tudo planejado. Então eles param para ver qual vai ser a estratégia da vez, porque com eles tudo é pensado, planejado, na maior paciência. Vocês acham que toda a crise que o mundo passa não foi planejada por eles? Sim, eles têm muita paciência para fazer cada coisa da maneira certa para que aconteça todo esse caos que o mundo está hoje. Às vezes a gente pensa que o mundo, né, que as coisas estão na nossa vida estão tudo travada, o mundo está inteirinho travado, mas eles estão parados com paciência, só vendo o que está acontecendo, qual é o desenrolar da história, para onde que o povo está caminhando, a mentalidade, porque eles conseguem dominar a mente, as emoções e o corpo de todo mundo. Eles conseguem, através de tudo, através do que eles falam, através das notícias, através de simbolismos, através de pactos, através de tudo. Eles conseguem manipular tudo. Às vezes você é escravo de uma determinada marca de roupa, de calçado, escravo de um determinado produto do mercado que tem que ser só aquela marca, porque você se conectou, teu subconsciente se conectou com aquele simbolismo, porque tudo tem simbolismo.
A nota de dinheiro tem simbolismo, tudo. Então, perdão, eles sabem de tudo isso, né? Então eles sabem, eles param e ficam tendo aquela paciência que nós não temos, que o nosso dia é corrido, que às vezes chega lá às 6 horas da tarde e nós olhamos no relógio e vê que o dia já acabou e ficou muita coisa para trás que não deu tempo de fazer, mesmo fazendo tudo correndo o dia inteiro, que é tudo que é isso que todo mundo faz, só correr, eles ficam parados estrategicamente, vendo tudo acontecer e sabendo a hora certa de agir, a hora certa de intervir, porque eles vão intervir na hora certa para que todo o domínio retorne para a mão deles novamente ali na frente. Então agora nós vamos tirar a terceira e última carta para a conclusão, né? E nós vamos saber como nos proteger dessas sociedades, desses simbolismos, dessas coisas que nos regem, desses vídeos da internet, desses programas de televisão que te mantêm presos, de tudo que te mantém aprisionado. Porque se você sabe que existe algum simbolismo, se você não sabe, né? Às vezes você é prisioneiro e nem se dá conta disso. Então vamos lá, tarô. Como nos proteger dessas sociedades, dessas elites e de seus simbolismos, de seus cultos e dos seus rituais. Então vamos lá. Essa carta é muito importante, nós precisamos que o tarô nos responda com toda a sua energia agora, porque é a resposta final de como nos proteger disso, né? Porque ninguém quer viver prisioneiro, né? Todo mundo quer ser livre. Então vamos lá, qual é a carta? Vou tirar essa daqui. A estrela. Vou devolver. Vou devolver e vou embaralhar. Sabe por quê? Porque a conclusão do último vídeo, né, que eu fiz sobre os ETs, a conclusão foi a estrela. Eu vou embaralhar de novo, vamos ver o que vai dar. Vamos embaralhar de novo, muito bem embaralhado dessa vez, para que as cartas não se repitam e as pessoas possam ter outra oportunidade de conhecer outras cartas. Então vamos lá, mais uma vez, tarô, agora nos mostre qual é a resposta para que nós possamos ser livres, né? Como nós podemos nos proteger de tudo isso que engloba a Terra, de todos esses movimentos, de todas essas narrativas. Vamos ver. Vamos tirar uma daqui do meio agora. Não pode ser. Gente, de novo, a estrela. Se 2 vezes saiu, é porque essa é a resposta e eu não vou contra o tarô, porque quem manda aqui é ele. Então, se ele disse que é a estrela, é a estrela. Então, ele nem está já nos aconselhando, ele já está gritando que o que nós precisamos é da nossa luz mental. Nós precisamos ser transparentes e precisamos ter esperança. Então, por quê? O que é uma pessoa transparente? O que é? Uma pessoa é como ela aqui, ó. Ela está sem roupa. Uma pessoa transparente, ela não tem vergonha de nada, nem do que ela fez no passado, nem do que ela faz no presente. Ela não tem vergonha, ela não tem nada a esconder. Ela é uma pessoa que tem luz na mente, luz no coração. É uma pessoa que está conectada com a natureza. Ela está conectada com os cosmos, conectada com o universo. Então, o que significa aqui? Que as sombras, a carta das sombras, né, que é a carta da lua, que deixa a gente na escuridão, que deixa a gente às vezes com medo, né, que as informações que não deveriam entram no nosso subconsciente e nos causa pânico, nos causa medo. A estrela veio nos dizer, veio gritar, né, porque ela saiu 2 vezes, vocês viram, que nós precisamos ter a nossa luz,
nós precisamos ter luz mental, nós precisamos ser pessoas transparentes, pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas dignas, né? Pessoas que têm amor no coração. É isso que nós vemos por aí hoje em dia? Não. O que nós vemos, quando a gente abre a internet, o que nós vemos é briga, briga em todo lugar, violência, agressividade, as pessoas estão muito agressivas hoje em dia, as pessoas brigam por qualquer coisa, brigam no mercado, brigam em loja, brigam na rua, brigam por qualquer coisa, e antigamente, quando as pessoas eram mais conectadas com a natureza, as pessoas, elas discutiam, entravam em acordo, hoje em dia não, elas só brigam, brigam demais, por quê? Porque elas ficam mais dentro de casa, entre quatro paredes, o dia inteiro no celular, quando não é no celular, é no computador. Então isso gera essa violência, essa agressividade. Quando as pessoas saem para fora, elas não conseguem mais lidar com o semelhante, elas não conseguem mais aceitar a diferença dos outros, entenderam? Então, e agora? O que nós vamos fazer? Como adquirir essa luz mental, essa luz para nós não participarmos dessas elites, não sermos comandados, não sermos dominados, aprisionados por essas elites e por essas sociedades secretas, né? Por esse simbolismo que existe em tudo, em todos, existe em restaurante, em lanchonete, em roupa, em comida. Como? Então, existem três itens que nos ajudam a nos desvencilhar dessas sociedades e fazer de nós pessoas livres. Então, são três coisas, né, que nós podemos fazer. E não se importem, não fiquem preocupados, porque nenhuma das três precisa gastar dinheiro, não precisa pagar nada, não precisa fazer curso nenhum. Então, a carta está falando sobre ter luz, né, mental. E como adquirir essa luz? Então, vamos lá. A primeira item que pode nos ajudar a nos desvencilhar, né, a deixar a gente para fora dessa loucura, desse caos que o mundo está vivendo, é o estudo. Então, o estudo, o que é? O estudo é luz. Já começa por aí. Estudo é luz. Então, o que eu estou falando? Eu não estou falando para você sair e se matricular na primeira universidade que estiver perto da sua casa. Não é isso. Nenhum curso profissionalizante, nada. Estudo. Seja uma pessoa autodidata. O que significa ser uma pessoa autodidata? Você vai estudar sozinho. Como? Eu vou ler livros, você vai ler revistas científicas, você vai procurar vídeos na internet educativos, vídeos que te ensinem alguma coisa, não vídeos que te ensinem a dançar. Isso não. Você precisa estudar, você precisa, em primeiro lugar, estudar os significados dos símbolos, dos arquétipos. Tudo tem símbolo. Então, estude, vá pesquisar na internet. Hoje tem o ChatGPT, tem a versão paga e tem a versão gratuita. Pergunte lá para o ChatGPT quais são os símbolos que estão no mundo, né, para você conhecer como que aquele símbolo afeta você. Como aquela marca te afeta de uma maneira que às vezes você se torna escravo dela. Então, você já tendo esse conhecimento de como aquela marca te afeta, como que aquele símbolo te domina, você vai saber como sair disso, porque você tem o conhecimento de como aquilo lá entra na sua mente, como aquilo funciona. Então, quando você tem esse conhecimento, claro que você já não vai ser mais escravo daquela roupa, daquela marca, daquele produto, você está entendendo? Então, a primeira coisa é o estudo. Outra coisa, se você está assistindo um jornal ou abre o celular e aparece alguma notícia, pesquise, vá fundo para saber se aquela notícia é verdadeira. Se aquela notícia, quem que está por detrás daquela notícia se não é fake news? Porque às vezes são fakes, né, notícias inventadas que eles jogam na internet e você não vai pesquisar se é verdade ou não, você leva aquilo lá para sua vida e você vai viver com aquele medo de acordo com aquela notícia que saiu, você vai viver com aquilo na tua cabeça, você vai viver seguindo aquilo que você leu e no fim não era nem verdade, porque você não pesquisou. Isso acontece muito. Muitas vezes eu vejo pessoas brigando na internet, né, numa publicação, uma xingando a outra, uma ofendendo a outra, por um vídeo que nem era verdadeiro, que foi inventado. Então pesquise, não aceite tudo que você vê, tudo que você ouve. Seja uma pessoa questionadora. Questione tudo, pergunte. Se a pessoa do seu lado não souber a resposta,
pesquise, vá pesquisar, vai estudar, seja autodidata. E a palavra é bonita. Seja inteligente por si próprio. Não espere ninguém te ensinar. Ninguém vai te ensinar nada. É porque eu gosto de ir na igreja tal, ouvir o pastor, o bispo, o presidente lá falar, o padre, sei lá quem que está lá na frente falando, eu gosto de ir lá, porque ele ensina tantas coisas lindas, porque ele é uma pessoa iluminada, ele é uma pessoa que tem luz, tá? Ele é até uma pessoa iluminada, mas sabe por quê? Porque ele estuda, ele lê. E você? Você lê? Você é uma pessoa iluminada? Você tem luz? Não, às vezes você não tem força, você não tem vontade, você tem preguiça e não quer estudar para ter o mesmo conhecimento que o pastor e que o padre tem, porque ele já tem a luz deles. Agora vocês têm a luz de vocês? Quem que pode viver com a luz emprestada? Ninguém. Na Bíblia mesmo fala que a salvação é individual. Então, para você conseguir a sua salvação, você tem que ter conhecimento. O conhecimento não se adquire dentro de uma universidade. Isso são conhecimentos seculares. Agora, conhecimento interior, autoconhecimento, você adquire através do estudo. Leia bastante livros de qualquer assunto, saiba de tudo um pouco, entendeu? Essa é a melhor parte, saiba de tudo um pouco. Seja uma pessoa que saiba conversar quando você encontrar alguém, quando você sair para conhecer alguém, você saiba conversar, você tenha conteúdo. Isso é ter conteúdo. Não é saber dançar, fazer dancinha, não é saber quem que foi... quem foi mandado embora do programa, quem foi desclassificado, isso não é cultura. Não é, cultura cultura literária, é você ler, existem muitos livros maravilhosos, e se você não tiver dinheiro para comprar livro, porque aqui ninguém está mandando você comprar nada, nem se matricular em nada, tem audiolivros no YouTube, não tem desculpa para você estudar. Então vamos lá, esse daí já acabou, agora vamos para o segundo item. O segundo item é meditar. Não comecem a vir falar sobre religião, que a meditação é dos budistas, por isso que eu não quero fazer, que eu não tenho nada a ver, porque eu sou cristão. Eu não estou falando nada sobre isso. Meditar significa, pelo menos, principalmente, né? Primeiramente, vocês têm que saber o significado da palavra meditar, que do latim significa meditare. Meditare, que significa refletir, significa ponderar ou estudar algo com muita atenção. Então, meditar. O que é para fazer? Pegue 5 minutos do seu dia. 5 minutos. Não é 5 horas, não é 5 minutos. Sente em algum lugar da sua casa, num completo silêncio, guarde o teu celular, nada de celular aberto, e fique 5 minutos pensando na sua vida. Pensando em tudo que você acredita, em tudo que você ouve os outros falar, em tudo que você acha que é verdade, em tudo que você precisa mudar na sua vida, algo que não está bom, que não te agrada, mas mesmo assim você está fazendo, porque todo mundo faz, você faz também. Então fique 5 minutos meditando, ponderando se essas coisas que você ouve, se as coisas que você está acreditando são verdadeiras. Você tem que saber, você tem que ponderar, você tem que refletir. Quanto mais você reflete, quanto mais você para 5 minutos e pensa e fica refletindo, a sua intuição volta. Quem hoje em dia faz alguma coisa através da intuição? Ninguém, todo mundo faz o que os outros fazem. Eu vi uma trend lá no TikTok, eu vou fazer também. Mas quem que segue o seu próprio caminho, usa a sua própria intuição e faz as coisas que a sua própria intuição te manda? Ninguém mais, porque ninguém para mais para ouvir a intuição. A intuição só se ouve no silêncio, na calmaria, não na correria do dia a dia. Então 5 minutos. 5 minutos é o que você precisa. Precisa pagar? Não. Precisa pagar para estudar, que nem eu falei? Não. O primeiro item é estudar, não precisa pagar. O segundo item é meditar, também não precisa pagar. É gratuito. Só falta ter força de vontade. Vocês entenderam? Então meditar, medite, sente. Meditar não significa ficar fazendo nada disso. Existem vários tipos de meditação. Essa é você parar e ponderar e pensar em alguma coisa com muita atenção. Alguma coisa, como está a sua vida, qual é o caminho que você precisa tomar e você ainda não escolheu, porque você não consegue. A tua vida é tão rápida, é tão agitada, que você não consegue encontrar um caminho a ser seguido. Entenderam? É o segundo item. Então vamos para o terceiro e último item, que também é de graça, que é a conexão com a natureza.
Vocês sabem, né? Vocês veem que antigamente as pessoas eram muito mais conectadas com a natureza, as pessoas elas tinham mais clareza mental, elas tinham mais disciplina, elas conseguiam resolver mais os seus problemas, né? Hoje em dia está muito difícil. Ninguém consegue resolver seus próprios problemas. As pessoas acusam os outros pelas falhas, pelos problemas, pelas coisas que acontecem. Um joga nas costas dos outros, né? Ninguém nunca assume o seu próprio erro. Por quê? Porque a pessoa não está mais conectada com a natureza. O que é para fazer? São coisas simples. Ande descalço na areia, ande descalço na terra. Plante uma flor, uma árvore, tem algum vaso de planta ali, cuide daquele vaso de planta, deixe o celular de lado. Porque para você cuidar de uma planta, você tem que ter ali um pouquinho de tempinho para cuidar daquela planta. Sente embaixo de uma árvore para ler um livro. Você sabe que quando você tira o calçado e pisa na terra ou na areia, você faz um aterramento, que significa toda a energia ruim que você está no teu corpo, toda aquela energia pesada, uma energia grande ali, que às vezes você não consegue dominar, sai de você e vai para a terra. É isso que você precisa, que todos nós precisamos, conexão com a natureza. É isso que eles querem que a gente faça? Não. O que eles fazem? Faz a gente ficar o dia inteiro no celular, dentro de casa, lá fechado entre quatro paredes, no ar-condicionado, para quem tem, para quem não tem no ventilador, jogando o dia inteiro, ou assistindo filme, Netflix, qualquer outra coisa aí, mas sempre dentro de casa, sem estar conectado com a natureza. E a natureza, você sabe, ela nos acalma, ela deixa a nossa mente clara, a nossa mente tranquila. Vão nadar em alguma cachoeira, em alguma lagoa. Se não tiver, não tem importância. Sabe o que dá para fazer, que não precisa pagar? Toda a cidade tem um parque, tem uma praça lá para você sentar. Sente lá, fique lá sentado ouvindo os passarinhos, não ouvindo notícia, não ouvindo coisas do TikTok. Sente lá e fique ouvindo os passarinhos. Vai fazer bem, você vai ter clareza mental. E a partir do momento que você tem clareza mental, você vai ser uma pessoa mais tranquila, vai ter uma mente mais calma, uma mente mais fluida, para você tomar grandes decisões na sua vida. Porque a tua intuição, ela vai estar afiada. E daí, a partir do momento que você toma grandes decisões, com uma mente calma e tranquila, não na agitação, você vai tomar decisões que vão ser importantes para você. E você vai por conta própria, vai tomar decisões por conta própria, porque você vai ter uma mente clara. Você não vai precisar perguntar mais para ninguém, nem para o ChatGPT, viu? Você mesmo vai saber quais são os caminhos que você deve tomar. Daí sim que você vai ser os mestres e mestras da sua própria jornada. Então vamos revisar os 3 itens que eu falei: estudo, meditação e conexão com a natureza. As 3 coisas que você pode fazer por você mesmo que não precisa pagar. Você acha que fazer cursos e mais cursos por aí vai mudar a sua vida? Se você está ali fazendo curso, olhando para a tela dia e noite, sem se conectar com a natureza? Não, né? Estude sozinho, seja um autodidata, medite, né? Seja uma pessoa que reflete tudo que você ouve, tudo que você lê, reflete, pondere e se conecte com a natureza. Não precisa ir longe, não precisa pagar, não precisa ir lá num resort, não precisa nada, só precisa você sentar num banco de uma praça, ou se você tiver um quintal que tenha flores, que tenha árvores, é o suficiente. E se você não tiver nada disso, morar num apartamento, plante os seus próprios temperos e cuide dos seus temperos. Isso também já vai fazer muito bem para você, tá bom? Então o tarô foi implacável hoje, né? Então, as sociedades secretas, elas podem deter sobre as mãos delas os segredos e a paciência. Mas nós sabemos como nos desvencilhar disso, porque a carta da estrela veio nos dizer: busque a sua própria iluminação mental, psíquica, física, seja livre, não seja mais prisioneiro de nada. Viva a sua própria vida, viva a sua própria jornada. Então, qual é o símbolo que te intriga, que você sabe? O quê? O olho que tudo vê? As pirâmides?
Tá cheio de símbolo aí nas notas, na nota de dólar também tem. Todas as notas de dinheiro têm simbolismo. Então, qual é o símbolo que mais te intriga? Então, eu vou te mostrar aqui a carta da sacerdotisa. Aqui tem uma coluna preta e aqui tem uma coluna branca. Essas duas colunas, uma em cada lado da sacerdotisa, elas significam também uma coisa. Elas têm um grande significado, elas têm um grande simbolismo. Vocês querem que eu conte para vocês? Não vou contar nesse vídeo, não. Então, essa aqui, ó, é a sua primeira lição de casa, sobre ser autodidata. Se você quiser saber qual o significado dessas duas colunas em volta da sacerdotisa, ao lado da sacerdotisa, vão pesquisar. Daí vocês vão saber assim como eu sei. Porque vocês não podem ter tudo de mão beijada, não. Vocês não podem ficar acreditando em tudo, ficar assistindo tudo, vão buscar seus próprios conhecimentos. Entender? Fica como a primeira lição de ser autodidata, pesquisar o significado dessas duas colunas do lado da sacerdotisa, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem algum assunto, tiverem alguma dúvida, mande para o meu e-mail, que é silviatarotoficial@gmail.com, que eu quero ler o seu caso aqui no meu canal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse segundo dossiê, né? Hoje que é quinta-feira é o segundo, e nós nos encontramos por aí. Até a nossa próxima investigação. Tchau!